Artigo 15. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre as supostas irregularidades, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Parágrafo 1º. No prazo de 10 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo 4º do artigo 60. Parágrafo 2º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação se as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 3º. O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável subsidiariamente, as disposições do capítulo 5 desta lei complementar. Parágrafo 4º. Nas infrações previstas no artigo 12, o servidor poderá requerer a exoneração do cargo, desde que antes do julgamento. Capítulo 4 da sindicância. Artigo 16. A sindicância é o meio de que se utiliza a administração pública para, sigilosa ou publicamente, com sindicatos ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas ocorrentes no serviço público. Artigo 17. A sindicância se divide nas seguintes espécies: inciso 1, investigativa ou preparatória; inciso 2, acusatória ou punitiva, com penalidade de suspensão de até 30 dias; inciso 3, patrimonial. Parágrafo 1º. A sindicância investigativa será instaurada quando o fato ou a autoria não se mostrarem evidentes ou não estiver suficientemente caracterizada a infração. Parágrafo 2º. Na portaria de sindicância investigativa constará a identificação da autoridade instauradora e dos membros que compõem a comissão, a denúncia ou descrição das eventuais irregularidades ocorridas e o prazo para a conclusão dos trabalhos. Parágrafo 3º. A sindicância investigativa ou preparatória será conduzida por um ou mais servidores efetivos e estáveis pertencentes à categoria funcional compatível com o objeto da apuração. Parágrafo 4º. A sindicância acusatória ou punitiva será conduzida por comissão composta por 2 ou mais servidores ocupantes de cargo efetivo estável, superior ou de mesmo nível, na categoria funcional do sindicato, preferencialmente bacharéis em direito. Parágrafo 5º. Na portaria de sindicância acusatória ou punitiva constará a identificação da autoridade instauradora, dos membros da comissão e dos prováveis servidores responsáveis, que poderá ser, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 37, o resumo circunstanciado dos fatos irregulares e a capitulação legal, caso seja possível. Artigo 18. Ao tomar conhecimento de fundada notícia ou de indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolução patrimonial incompatível com os recursos e disponibilidades do servidor público, a autoridade competente determinará a instauração de sindicância patrimonial, destinada à apuração dos fatos. Parágrafo único. Na portaria de sindicância patrimonial constará a identificação da autoridade instauradora, dos membros da comissão, o resumo dos fatos objeto da investigação e prazo para a conclusão dos trabalhos. Artigo 19. O procedimento da sindicância patrimonial será conduzido por comissão composta por 2 ou mais servidores, ocupantes de cargo efetivo, estável, superior ou de mesmo nível de categoria funcional
do sindicato, preferencialmente bacharéis em direito. Parágrafo 1º. A sindicância patrimonial constitui-se-á em procedimento sigiloso e meramente investigatório, não tendo caráter punitivo. Parágrafo 2º. Concluídos os trabalhos da sindicância patrimonial, a comissão responsável por sua condução fará relatório sobre os fatos apurados, opinando pelo seu arquivamento ou, se for o caso, por sua conversão em processo administrativo disciplinar. Artigo 20. Da sindicância poderá resultar: inciso 1. Arquivamento do processo. Inciso 2. Aplicação de penalidade de repreensão verbal ou escrita, ou suspensão de até 30 dias. Inciso 3. Instauração de processo disciplinar. Artigo 21. Na sindicância não há necessariamente defesa, salvo no caso de sindicância acusatória ou punitiva. Artigo 22. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Artigo 23. Os autos de sindicância, como peça informativa, poderão integrar o processo disciplinar. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 24. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior, observado o disposto no parágrafo único do artigo 30. Capítulo 5 do processo disciplinar. Artigo 25. O processo disciplinar é instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor estável em estágio probatório, com vínculo seletista e encargos comissionados, por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Parágrafo 1º. O período de estágio probatório ficará suspenso com instauração de qualquer procedimento administrativo disciplinar. Parágrafo 2º. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Artigo 26. Verificando-se necessária a aplicação da penalidade, o processo disciplinar será instaurado, independentemente de sindicância, quando houver confissão lógica ou forem evidentes a autoria e a materialidade da infração. Artigo 27. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores, ocupantes de cargo efetivo e estável, superior ou de mesmo nível na categoria funcional do acusado, preferencialmente bacharéis em direito, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente. Parágrafo único. A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo excepcionalmente a indicação recair em um de seus membros. Artigo 28. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo 1º. As reuniões da comissão terão caráter reservado, sendo que as audiências serão públicas. Parágrafo 2º. A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo ao processo disciplinar, ficando seus membros e secretário, em tais casos, dispensados das atividades no órgão até a entrega do relatório conclusivo. Parágrafo 3º. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar
as deliberações adotadas. Artigo 29. Constatando-se que um dos membros da comissão está em licença médica ou em caso de afastamento de extrema necessidade, o presidente solicitará à autoridade instauradora a imediata substituição. Parágrafo único. Os membros da comissão que derem motivo para a postergação ou não cumprimento de prazos serão responsabilizados administrativamente. Artigo 30. Todas as autoridades administrativas, civis ou militares, independentemente de grau hierárquico, assim como todos os funcionários, servidores e agentes públicos dos órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta, devem conferir prioridade ao atendimento das requisições das comissões de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. O atendimento às requisições das comissões processantes deve ocorrer dentro do prazo máximo de 5 dias, se outro prazo nelas não houver sido fixado, levando-se em conta a preclusão dos atos processuais, assim como a natureza e o grau de complexidade do objeto da requisição. Parágrafo 2º. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando pelo mesmo meio que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou do documento digitalizado. Parágrafo 3º. A inobservância do disposto no parágrafo 1º constitui falta de exação no cumprimento de dever funcional, e vindo em prejuízo do interesse público, importará em responsabilidade administrativa, civil e penal.